Repito, tendo prazer na lei de Deus. Hoje nós vamos falar sobre prazer no que diz respeito à Escritura, à palavra maravilhosa do nosso Deus, né? Prazer é contentamento, é satisfação. Prazer é um desejo nobre e intenso. É claro, nós vamos também perceber que muitos, infelizmente, têm prazer naquilo que não é bom, naquilo que não agrada, naquilo que não edifica a vida. Vamos então ao nosso texto, Salmos, capítulo 1. Muitos dos irmãos, muitas das pessoas que estão nos vendo nesta noite, que estão nos ouvindo, sabem decorado este salmo. Mas nós vamos ao verso de número 2, que nos diz, Salmos 1, verso 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora o Salmos 112, verso 1. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Meus amados irmãos, ter prazer ou sentir prazer na vida é o desejo de quase todas as pessoas, quase todo mundo busca ter prazer na vida. Porém, a maioria dos prazeres que são buscados não nos satisfazem. É bem verdade que quase todo mundo busca ter ou sentir prazer na vida, mas a maioria desses prazeres que são buscados não nos satisfazem. E pior ainda, muitos destes prazeres que são buscados levam a caminhos de ruína e destruição. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Você certamente conhece pessoas que se entregaram a estes prazeres, que buscam estes prazeres, e a vida está em ruína, está em destruição. E por quê? Meus amados, a nossa alma é insaciável. E, portanto, somente uma fonte de prazer abundante e eterna pode satisfazê-la. Pelo fato de nossa alma ser insaciável, então somente algo que fosse ou que seja maior que ela, somente uma fonte inesgotável e eterna de prazer pode realmente satisfazer a nossa alma. E é justamente sobre esta fonte de prazer que nós queremos compartilhar nesta noite e hoje. E que fonte é esta? Não poderia ser outra que não a palavra bendita de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas infelizmente, muitos têm a Bíblia como um amuleto ou um livro qualquer. E, portanto, não demonstram nenhum interesse ou nenhum interesse sincero por ela. E por que não fazem isto? Por quê? Nós vamos estar falando um pouco mais à frente de alguns porquês. Mas pelo fato de muitas pessoas não darem o devido valor a ela, né? Eles preferem os prazeres transitórios deste mundo. Isto faz com que suas vidas continuem vazias e sem sentido. Pelo fato de não darem o devido valor, pelo fato de não demonstrarem um sincero interesse pela palavra do Senhor, muitos a têm apenas como um amuleto, um livro qualquer. Desta forma, por causa disto, suas vidas continuam vazias e sem nenhum sentido. Quando nós analisamos, em especial, os Salmos, nós encontramos fortes declarações de amor e zelo prazeroso pela palavra de Deus. Logo no início, o texto que nós escolhemos, nós vemos ali
o salmista dizer que o seu prazer, essa é a declaração dele, o seu prazer está na lei do Senhor. Quando nós lemos o Salmo 1, nós percebemos ali que o salmista, ele rejeita o conselho dos ímpios, ele rejeita o caminho ou a conduta dos pecadores, ele rejeita a roda dos zombadores. Para quê? Para ter um prazer muito maior, um prazer muito mais nobre, um prazer muito mais especial, um prazer muito mais grandioso e satisfatório. Que prazer é este? Meditar na lei do Senhor diariamente. Então, eu vou revisar aqui com você sobre o que ele rejeita antes. O contexto do Salmo 1 nos mostra o salmista rejeitando o conselho dos ímpios, ele rejeita o caminho dos pecadores e rejeita a roda dos zombadores, porque ele tem em mente, ele tem um alvo muito maior, ele tem um desejo e um prazer muito maior, e o seu prazer é meditar diariamente na lei do Senhor. E pelo fato do salmista meditar diariamente na lei do Senhor, por ter prazer na lei do Senhor, isto fazia dele um homem plenamente feliz e abençoado em tudo o que ele realizava, em tudo o que ele fazia. A obra de suas mãos era abençoada. E meu amado irmão, minha querida irmã em Cristo, esta bênção do Senhor pode vir sobre a sua vida. E se você já é uma pessoa que tem este prazer, então continue alimentando este nobre prazer no seu coração, de meditar diariamente na lei do Senhor. O Senhor, ele havia dado esta mesma orientação para o seu servo Josué. Se você observar comigo o capítulo 1 de Josué, no versículo 8, o Senhor diz para o seu servo ali: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Pastor, ter prazer na lei de Deus ou na lei do Senhor, na Bíblia Sagrada, que me faça meditar de dia e de noite, é realmente ler a palavra do Senhor e pensar na palavra do Senhor, estar com ela todos os segundos? É e não é. Mas como assim? Na verdade, nenhum de nós vamos ter condições de estarmos com a palavra do Senhor aqui com ela em nossas mãos, aberta, todos os segundos, ou todos os minutos, ou todas as horas da nossa vida. Mas de fato e de verdade, nós podemos estar pensando nela constantemente. Nós podemos estar meditando nela constantemente, embora nós não estejamos lendo as suas palavras ou o seu conteúdo a cada segundo ou a cada minuto. Mas seria maravilhoso se pudéssemos fazer isto, certamente. Mas o meditar é justamente o pensar, é estar em conexão com a palavra do Senhor, tendo profunda consideração e tendo realmente esse prazer, tendo deleite em sua preciosa palavra. O salmista, no Salmo 112, verso 1, o texto que nós lemos no início, ele ainda nos diz que a receita para a verdadeira felicidade é temer ao Senhor e ter grande, observe com ênfase essa expressão, ter grande prazer na palavra de Deus. Ter grande contentamento na palavra do Senhor. Meus amados,
onde está de fato o nosso prazer? Nós temos prazer em uma boa refeição, nós temos prazer em assistirmos uma boa programação, nós temos prazer em atividades físicas, não todos, mas alguns têm. Nós temos prazer na prática de esporte, nós temos prazer em alguns hobbies da vida, alguns têm prazer em lerem livros, e outros, como nós dissemos, infelizmente, têm prazer na farra, nas bebidas. Outros têm prazer na prostituição. E estes prazeres dos vícios, da prostituição, são prazeres mortais. Pastor, é pecado ter prazer em uma boa refeição, em um bom prato bem caprichado? Não, não é. Pastor, é pecado ter prazer na prática de algum esporte? Não, não é. Mas eu quero que você olhe de maneira muito especial para o verso 1 do Salmo 112. O verso 1 do Salmo 112. O salmista, ele diz, ele apresenta, na verdade, como já anunciamos, a receita para a felicidade plena. E aqui ele diz que esta receita consiste em duas observâncias. A primeira delas é temer o Senhor, e a segunda é ter grande prazer. Então observe que não é qualquer prazer, mas é ter grande prazer na lei de Deus. E a pergunta chave aqui é: onde está o nosso grande prazer? Onde ele reside? Em que ele consiste? O nosso grande prazer está, de fato, nas situações do dia a dia, nas atividades corriqueiras que nós realizamos, nos hobbies que nós temos, em nossas preferências, onde de fato está o grande prazer que o salmista aqui afirma ter na palavra do Senhor. Meus irmãos, quando nós observamos de maneira muito especial, e ao continuarmos assim através do livro dos Salmos, nós vamos encontrar 7 declarações que o salmista manifesta em relação ao seu prazer na lei de Deus, e isto apenas nos Salmos 119. São 7 declarações de prazer genuíno, de prazer grandioso e glorioso que o salmista expressa em relação à lei de Deus. E eu quero então compartilhar com você nesta noite. Ela muito nos ensina, deve inspirar o seu coração, assim como também inspirar o meu coração. Quais são estas declarações que o salmista faz? São 7. Está no Salmos 119. Quero compartilhar com você. Vamos então identificar cada uma delas. A primeira delas, a primeira declaração de amor e prazer grandioso que o salmista demonstra e declara em relação à lei de Deus, está no verso 16. Acompanhe comigo, olha o que ele diz: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. E aqui você vai poder observar e também aprender que o salmista, ele emprega alguns termos para descrever assim a Escritura Sagrada, a Bíblia que você e eu temos. Ele usa os termos decretos, palavra, testemunhos, mandamentos, lei, e assim nós vamos então aprendendo com ele. Então, ele declara no verso 16, a sua segunda declaração está no verso 24. Ele afirma: também os teus testemunhos são o meu prazer, são nos teus mandamentos, os quais eu amo.
A sua quarta declaração está no verso 77. Tudo isto nos Salmos, ou apenas nos Salmos 119. Verso 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Na tua lei está o meu prazer. Agora o verso 92. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Verso 143, a sexta declaração dele. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. E a sétima declaração que ele faz está no verso 174. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. Observe que a palavra prazer é compartilhada pelo salmista em todos estes versos que nós separamos, que nós selecionamos, lá do capítulo 119 do livro dos Salmos. Terei prazer, o meu prazer, terei prazer, estar o meu prazer, o meu prazer, o meu prazer, o meu prazer. É assim que o salmista, ele se reporta. Estas são suas verdadeiras declarações de amor, de paixão profunda pela lei do Senhor. Agora, meus amados, observemos aqui alguns detalhes que ele compartilha conosco e que o Senhor certamente, através do seu Espírito, revelando esta palavra, também fala conosco nesta noite. Primeiro, ele vai reconhecer, né? Ele vai reconhecer no verso 92, que se ele não estivesse tendo prazer na lei de Deus, se a lei de Deus não fosse prazerosa para ele, então ele já teria perecido na sua angústia. Era um homem que, como você e eu, enfrentava angústias, mas a receita para superar essas angústias era ter prazer na lei do Senhor. No verso 143, ele chega a declarar, né, ele descreve, ele vai mais a fundo, dizendo que sobre ele, sobre a vida dele, vieram tribulação e angústia. Tribulação e angústia. Mas nada disso o fez perder o prazer nos mandamentos do Senhor. É o que ele diz. Estas angústias e tribulações vieram sobre a minha vida, mas eu não deixei de ter prazer nos mandamentos do Senhor. Infelizmente, muitos de nós tomamos um caminho inverso. Às vezes a gente começa bem, temos alegria na palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, nós meditamos nela, temos o contentamento, enquanto tudo está bem. Mas aí vem a tribulação, vem a angústia, e nós então colocamos a lei de Deus para escanteio. Nós então não mais meditamos, nós abandonamos, nós fechamos ela e fechamos também o coração para ela. Infelizmente, esse é um caminho triste e lamentável, que muitas vezes nós escolhemos, infelizmente. Mas no verso 174, ele diz o seguinte, que a lei do Senhor é o seu prazer. E desta forma, é fechada então as suas 7 declarações, né? E quero só aqui abrir um parênteses para dizer para você que o número 7 na Bíblia, ele tem um significado muito especial. É o número para representar a perfeição.
Assim, o prazer na lei do Senhor nos leva à perfeição diante dele, à perfeição diante da sua graça e do seu poder que em nós opera através do Espírito Santo. Assim, eu quero fazer uma pergunta um tanto quanto desafiadora, uma pergunta que lhe confronta e que me confronta também. Ao vermos estas 7 declarações maravilhosas, eu quero perguntar: quantos de nós podemos fazer hoje ao menos uma delas? Você que está aí, tem condições espirituais de fazer pelo menos uma destas declarações em relação à palavra do Senhor? Minha oração é que você, de fato, esteja em condições de fazer ao menos umas, senão todas elas. São, de fato, preciosíssimas, preciosíssimas. Mas eu sei que, diante desta pergunta, alguns podem se justificar e apresentar as mais diversas razões aí para não estar tendo prazer verdadeiro na palavra do Senhor, um prazer sincero e real. Para não estarem meditando nelas, apresentam talvez muitas justificativas. Talvez alguns digam o seguinte, que não estão tendo tempo, é a falta de tempo, então não dá para meditar. E eu preciso lhe dizer que falta de tempo não é, porque se tem uma coisa que nós temos tido nestes últimos dias, é tempo. Diante do que o coronavírus causou no mundo, então, tempo é uma coisa que praticamente a maioria das pessoas estão tendo. É bastante tempo. Então, não é a falta de tempo a justificativa aceitável para não estarmos tendo prazer na lei de Deus. Mas seria, então, a indisponibilidade da palavra de Deus? Também não. Porque na casa de cada brasileiro, seja evangélico, católico, ou até mesmo alguns que seguem o espiritismo, lá na casa deles também tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia. Acredito que dificilmente nós vamos encontrar uma casa no Brasil que não tenha pelo menos um Novo Testamento entregue pelos Gideões internacionais. Seria então a linguagem difícil da palavra de Deus? Não, também não é uma justificativa aceitável. Pois hoje nós temos a Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, nós temos Almeida, Revista e Atualizada, nós temos a Nova Almeida Atualizada, nós temos a Nova Versão Internacional, nós temos a Bíblia na linguagem de hoje, temos a versão da Bíblia A Mensagem, temos a Bíblia na versão contemporânea, enfim, não é a linguagem mais uma dificuldade. Nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, a Escritura, em uma linguagem totalmente acessível a todos. Pastor, a dificuldade, então, a justificativa seria a proibição. Muito menos. Não aqui no Brasil. Nós não somos proibidos de ter e nem de ler ou de meditar na Palavra do Senhor. Em resumo, para não perdermos ou não desperdiçarmos tempo no que diz respeito a justificativas, porque esse não é o propósito. Em resumo, o que de fato tem sido a razão para muitos não estarem tendo prazer e nem meditando na lei do Senhor? Eu só encontro esta razão aqui: a nossa falta de disciplina e a busca desregrada por outras fontes de prazeres. Repito, a causa é a nossa falta de disciplina e a busca desregrada
por outras fontes de prazeres. Isto impede que nós tenhamos prazer, de fato e de verdade, na lei do Senhor. Assim, meus amados, de maneira bem objetiva, nós queremos concluir assim esse estudo da palavra do Senhor, trazendo ao seu coração e ao meu coração 3 aplicações no que diz respeito a isso que nós estudamos. O nosso dever, a nossa nobre obrigação de termos realmente prazer na lei do Senhor, de estarmos meditando nela. Isso é de grande importância. Sabe por quê? Então, a primeira lição que nós tiramos é que nenhum prazer fora da palavra de Deus satisfará plenamente a você e a mim. Nenhum prazer. Embora que existem alguns prazeres neste mundo que são bons, mas nenhum deles irá satisfazer plenamente a você e a mim. Guarde bem essa lição no seu coração, guardemos bem esta lição em nosso coração. A segunda lição que nós tiramos é que a obra de nossas mãos será sempre abençoada quando houver prazer da lei de Deus em nosso coração. Quando houver prazer da lei de Deus em nosso coração, então Deus sempre abençoará a obra de nossas mãos. E a terceira lição: os prazeres do pecado geram, você sabe, geram a morte. Mas o prazer na lei de Deus gera vida abundante. Gera vida abundante. Portanto, dedique-se, cultive essa paixão em seu coração, cultive esse interesse. Vamos ter prazer na lei do Senhor, como disse o salmista, e meditarmos nela de dia e de noite. Certamente haverá felicidade plena em nossa vida, e certamente a obra de nossas mãos será abençoada pelo Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui tão precioso. Obrigado por Tua palavra, que nos ensina, que nos instrui. Ó Deus querido, que este exemplo maravilhoso do salmista, ao declarar todo o seu amor, ao declarar toda a sua paixão, ao dizer que o seu prazer está na lei do Senhor, ao dizer que ele tem grande prazer na lei do Senhor e que nela ele medita de dia e de noite, que este exemplo de vida maravilhoso inspire a mim e inspire a cada um dos teus filhos que estão nos assistindo nesta noite, que estão nos ouvindo também. Ó Senhor, nesse momento eu oro para que a fé deles seja fortalecida pela presença do Espírito Santo. E aqueles que estão angustiados, que estão abatidos, que estão tristes, que estão preocupados, que eles encontrem o mesmo refrigério que o salmista encontrou ao meditar em Tua palavra, ao ler a Tua palavra, que o Senhor, através do Teu Espírito, esteja falando poderosamente aos seus corações. Pai, nesta noite nós ainda aproveitamos esse tempo para orarmos em favor dos nossos irmãos que estão enfermos, tanto os que estão enfermos fisicamente, quanto aqueles que estão enfermos emocionalmente e espiritualmente. Que o Senhor os cure, que o Senhor os restaure, em o nome e para a glória de Jesus. Aproveitamos para orar, Senhor, em favor da comunhão, ó Deus, dos nossos irmãos, ou entre os nossos irmãos. Que esse tempo de afastamento e de isolamento
não se apresente como algo maior do que o amor que nos une no corpo de Cristo. Que cada irmão não venha perder esse amor, de forma alguma, Senhor, mas que este amor esteja crescendo, para que, assim que o Senhor nos permitir, possamos novamente estarmos juntos e unidos, ó Deus, em um só propósito, que é de louvarmos, bendizermos e adorarmos o Teu nome. Eu sei, Senhor, que nesse momento não podemos estarmos reunidos, mas é totalmente possível, e eu creio que nós estamos unidos no corpo de Cristo, e juntos podemos orar, juntos podemos interceder de nossas casas, ou mesmo lá do trabalho, conforme a liberdade e o acesso, o livre acesso que temos ao Senhor. Pai, abençoe o Brasil, abençoe o presidente, abençoe os senadores, abençoe em o nome de Jesus os deputados federais, estaduais, abençoe em o nome de Jesus os juízes que foram nomeados para julgar com justiça em nossa nação. Abençoe os governadores, os prefeitos, os vereadores, abençoe a todas as autoridades constituídas em nossa nação. Mas, Pai, eu te peço também, não deixe jamais, Senhor, eu sei que o Senhor jamais deixará de exercer a tua justiça para com aqueles que estão agindo levianamente, que estão agindo corruptamente, que o Senhor trate com cada um.